Câmara Informa. Grande abraço, gente amiga, 3 horas e mais 1 minuto, tá começando a edição desta quinta-feira do Câmara Informa. A você que está ligado com a nossa programação, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, sejam todos bem-vindos até as 17 horas de hoje. Muitas informações atualizadas com a nossa equipe de jornalismo, com reportagem do Pedro Mariano, reportagem da Mari Junques, trabalhos técnicos do Adriano Maba e do Mauro Haddad. E a partir de agora, Paulo César e Rafael Dalago junto com vocês na programação da Rádio Câmara. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, PC. Boa tarde para você que nos acompanha até às 5 horas da tarde. Fica muito bem informado aqui na TV e Rádio Câmara. Se você quer nos acompanhar pelas redes sociais, acesse Facebook e YouTube no Câmara BC. E se quer interagir comigo e com o PC, é no nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. O Câmara Informa, 3 horas hoje, né? Amanhã também no mesmo horário. Lembrando que às terças e quartas-feiras o nosso Câmara Informa tem um boletim de 30 minutos das 18 às 18h30. Na edição desta quinta-feira vai estar participando com a gente a Penha, o secretário de Turismo, o Kleber Nelman. O secretário de Turismo vai participar com a gente falando sobre a edição do Observa Costa Verde Mar, que acontece no próximo domingo no município de Penha. Vamos falar também com o comandante da Polícia Rodoviária Militar Estadual, o Tenente-Coronel Evaldo Hoffman, falando da programação da Semana do Trânsito. Setembro Verde, mês de prevenção ao câncer de intestino. Dr. Breno Menezes Rocha, médico oncologista, dá dicas importantes para a gente na edição de hoje. Festival da Cultura comemora 56 anos da Univale e a Emanuela Cristina Andrade Lacerda, coordenadora dos assuntos comunitários, participa com a gente na edição de hoje. Dia das Crianças, um grupo de voluntários do Instituto Saciar farão festas na Caixa para crianças carentes em Itajaí. O Bernardo Veríssimo Fontana, que é voluntário do Projeto Saciar, participa com a gente. Balneário Camboriú, o Rotary Clube Praia do Atlântico promove o evento alusão ao Setembro Amarelo. A Tchely Moreira vai participar com a gente, ela é presidente do Rotary Clube do Atlântico. E ainda vamos falar com a presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú e tirar dúvidas sobre a Lei Aldir Blanc. A Denise Leite participa com a gente na edição de hoje. São alguns convidados com entrevistas agendadas nesta edição do Câmara Informa, Rafa. Pois é, PC. E além disso, você fica também sabendo sobre a atualização dos boletins do coronavírus em toda a nossa região. Fica sabendo que pela primeira vez Santa Catarina não tem mais regiões em nível gravíssimo pela doença. Falaremos também do Pantanal, com o maior número mensal de focos de incêndio na história. E vamos até o Ministério do Desenvolvimento Regional, que liberou aproximadamente 1,7 bilhão de reais para projetos de mobilidade urbana por meio do programa Avançar Cidades. Tudo isso e muito mais no Câmara Informa. E a partir de agora vamos atualizando as informações dos dados do coronavírus na nossa região. Na última quarta-feira, dia 23, 3 novos casos de coronavírus foram registrados em Balneário Camboriú. Com isso, o município chega a 3.376 casos positivos da doença. Até o momento, a cidade permanece com 87 óbitos contabilizados. O número de recuperados também aumentou, passando para 6.176, sendo 33 novos pacientes recuperados, levando uma taxa de recuperação para 96,8%. Permanecem em tratamento 133 pacientes, 106 fazem tratamento a domicílio e 7 estão internados. E em Camboriú foram 5 novos casos registrados, totalizando agora 2.848 pacientes com resultado positivo. Desse total, 2.752 já receberam alta e 40 vieram a óbito. No momento, em Camboriú, 56 pacientes encontram-se em tratamento, destes 52 em isolamento domiciliar. O município de Itajaí chegou na última quarta-feira a 6.878 casos confirmados de Covid-19, 100 novos registros de morte em decorrência da doença. Do total de contaminados, 6.273 pacientes já estão recuperados. A taxa de recuperação em Itajaí é de 91,20%. 444 estão com vírus ativo, 17 internados, 427 fazem isolamento domiciliar. 161 pessoas morreram em Itajaí de Covid. Ainda 73 casos suspeitos aguardando resultados de exame.
E em Navegantes, o número de pessoas infectadas na cidade já chegou a 2.376. Desse total, 2.180 pessoas estão curadas, 147 em tratamento domiciliar, 6 pessoas hospitalizadas e 43 vieram a óbito. Município de Itapema, são 3.180 casos de coronavírus, com 62 óbitos pela Covid-19. Além disso, o município tem 3.034 pessoas curadas, 78 ativos em isolamento. Penha já registra 1.026 casos do novo coronavírus confirmadas pela Secretaria de Saúde do município, com 974 pacientes recuperados e 20 mortes causadas pela doença. 31 moradores de Penha estão com a doença neste momento e fazem tratamento e mantêm o isolamento social, seja em casa ou em hospitais da região, assim como 28 casos suspeitos que aguardam ainda o resultado do LACEN. Casos de coronavírus nos municípios da região da Anfra, de acordo com o boletim divulgado na noite de quarta-feira pelo Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Itajaí lidera o número de casos agora com 6.878 casos. Balneário Camboriú com 6.376 casos. Itapema, 3.180 casos. Outras cidades também registraram novos casos. Camboriú com 2.848 casos, Navegantes 2.376, Penha 1.026, Bombinha 1.000 casos, Balneário Pissarras 844, Porto Belo 799, Ilhota 580 e Luiz Alves com 209 casos de coronavírus. E em Santa Catarina, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado, já são 208.900 casos confirmados de coronavírus. Além disso, já foram registrados 2.686 óbitos pela doença. Agora 3 horas e mais 7 minutos, 3 e 7, você está acompanhando o Câmara Informa pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Mortes por coronavírus voltam a subir depois de 4 semanas em queda. Depois de 4 semanas seguidas de queda no número de mortes causadas pela Covid-19, o Brasil voltou a registrar aumento na quantidade de vítimas semanais da doença. De acordo com o boletim epidemiológico semanal do Ministério da Saúde, de 13 a 19 de setembro, 5.322 brasileiros morreram por causa do coronavírus. O número é 6% mais alto que na semana anterior. O número de casos acelerou mais rápido e subiu 10% em uma semana, com 212.553 diagnósticos positivos para a Covid-19. Ao analisar os números, nessa quarta-feira, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, não atribuiu os aumentos à abertura de atividades nem à movimentação no feriado de 7 de setembro. Ainda de acordo com o secretário, os números podem refletir outros momentos da pandemia, já que parte das mortes e dos casos confirmados ocorreram fora desse período e foram contados tardiamente. Medeiros destacou que o aumento da testagem pode ter influenciado nas altas de mortes e novos casos. Verificamos que houve um aumento pequeno com relação ao número de casos, um aumento relativamente pequeno com relação ao número de óbitos, mas quando a gente avalia há 2 semanas epidemiológicas, você teve uma redução tanto do número de casos quanto do número de óbitos, né? Por outro lado, nós estamos testando muito mais no Brasil do que testávamos no passado. E quando você testa muito mais, né, numa doença que tem uma taxa de transmissão alta, como a Covid-19, você tem muito mais chances de identificar casos novos. Desde março, o Ministério da Saúde tem aumentado todos os meses os testes feitos para detectar a infecção por coronavírus. Em agosto, pela primeira vez, a quantidade foi recorde com 1.067.000 exames ao longo do mês. A meta é testar 46 milhões de pessoas. O levantamento do Ministério aponta a aceleração dos casos confirmados de Covid-19 em todas as regiões na semana de 13 a 19 de setembro. A quantidade de mortes semanais aumentou nas regiões Norte, Sudeste e Sul, reduziu no Nordeste e permaneceu estável no Centro-Oeste. Nessa quarta, o Brasil registrou 33.281 novos casos e 869 mortes causadas pela Covid-19. Desde fevereiro,
4.624.000 brasileiros tiveram diagnóstico positivo e 138.977 perderam a luta para a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor Ribeiro, pelas suas informações e atualizando os números no boletim divulgado pelo consórcio de imprensa no dia de hoje, dia 24 de setembro. Até o momento, o Brasil tem 139.294 mortes por coronavírus, confirmado até as 13 horas desta quinta-feira. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil também registra 4.634.468 casos confirmados de coronavírus. E agora, meus amigos, a gente vai ao município de Penha para falar com o secretário de Turismo do município de Penha. A participação dele para falar sobre a edição do Observa Costa Verde Mar, que acontece no próximo domingo. Kleber Neumann está por telefone para participar com a gente. Kleber, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, PC. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Satisfação aí poder falar com vocês mais uma vez aí sobre as ações que a gente está desenvolvendo aqui na cidade de Penha. Certo. Ô Kleber, como é que está a programação para a 6ª edição do Observa Costa Verde Mar? Então, agora no dia 27, no domingo, né, a gente tem a 6ª edição, né, do Observa Costa Verde Mar, Aves da Minha Janela. Esse projeto ele faz parte das ações de fomento aos roteiros de ecoturismo e turismo de aventura, que vem desenvolvendo aí através dos sócios desde o ano de 2009. Certo. Né? Então, a organização desse evento por conta do Instituto Aluata, tem um apoio do governo municipal de Penha e da Secretaria de Turismo. Certo. Né? Como eu falei, ele é um evento virtual de observação de aves, e aí chega agora na sua 6ª edição, mobilizando aí observadores de aves do Brasil e do exterior. Uhum. A gente acompanha sempre essas aves aqui na nossa região, são típicas aqui da nossa região, entre elas a cambacica, o gaturamo, o verdadeiro, o tié preto, o tié sangue, a saíra azul, o ferrinho e outras espécies. São conhecidos como passarinho de banana, né? O pessoal chama assim, passarinho de banana, o gaturamo, do grande, do pequeno. É verdade, eu tenho 40 anos, então a minha infância foi toda aqui na região de Penha, né? Uma região que tem bastante áreas naturais. Sim. E aqui a gente, quer dizer, desde pequeno a gente já observa essas aves. Uhum. São bem comuns aqui na nossa região, né, PC? Uhum. Então vai ser uma oportunidade das pessoas que às vezes não têm muito conhecimento, poder ter essa orientação através de biólogos e ornitólogos, né, que são observadores de aves, para estar orientando sobre quais espécies aí que estão sendo observados da janela das pessoas, no quintal Sim. de casa, no entorno. Então ele como ele está na 6ª edição, ele foi um evento que ele já veio de encontro aí com a questão da pandemia, das pessoas estarem em isolamento, né? Agora a gente deu uma flexibilizada, mas o intuito é que cada um faça essa observação no entorno da sua casa, né? Certo. Esse é o objetivo. E aí essa troca de experiências também, né? Entre observadores de aves e o público comum também do Brasil todo e até de algumas partes de fora do Brasil. Sim. Essa interação é que é bem bacana também entre os observadores. A gente tem aqui em Balneário Camboriú, em um dos locais onde eu trabalho, que é no Cristo Luz, na TV Panorama, ali a gente vê muitos tucanos e também passarinho de bananas. E anda em bando, né? Geralmente quando você vê chegar um bando de saíras, tem saíras de vários tipos de saíras no mesmo bando. E é interessante fazer esse registro. Esse registro vai ser feito somente em foto, vocês vão apresentar também vídeos, porque também tem um canto muito bonito, o gaturamo, o tié sangue, o tié preto. É bem interessante, assim, além dessas aves que são comuns aqui na nossa região, o fato de a gente ter essa interação aí com o Brasil inteiro, é que a gente também acaba conhecendo um pouco sobre as espécies, mais da região do Pantanal, da floresta amazônica. É um contato bem bacana, assim, que a gente acaba aprendendo bastante, assim, né?
Então, vai ser bem bacana essa edição. Eu já tenho participado das outras edições, das outras cidades aqui, da Costa Verde Mar. Certo. E nesse final de semana, a nossa cidade de Penha vai estar sendo contemplada também. Com essa variedade, né, bem grande que tem. A gente tem uma grande área natural aqui no município, então vai ser bacana, a gente vai conseguir. E também agora, na primavera, é uma época bem interessante para a gente desenvolver esse projeto aqui, essa etapa que vai ser aqui na cidade de Penha. Vai ser bem bacana. A gente já aproveita a oportunidade para convidar todos aí que tenham interesse, né? Para estar entrando aí através do e-mail do Instituto Aluata, @uol.com.br, e poder ali estar fazendo a sua inscrição até o dia 25. Sim. Para que possa participar, possa fazer parte ali do grupo do WhatsApp. Ele também vai estar sendo transmitido aí nos canais do YouTube e da plataforma Zoom também. Então, para que as pessoas possam interagir com as outras pessoas e poder conhecer um pouco mais aí sobre as espécies aqui da nossa região e do Brasil. Certo. Ô Kleber, e esse acervo é um acervo que a comunidade manda para vocês? Vocês têm um arquivo, um acervo? Estão fazendo uma coletagem dessas fotos? Sim. Nós estamos com um problema na ligação do nosso Will Kleber Neumann, que está secretário de Turismo de Penha. Nós estamos falando sobre a 6ª edição do Observa Costa Verde e Mar, que acontece no próximo domingo, tá, minha gente? No município de Penha. Interessante essa divulgação, porque esses pássaros são pássaros típicos aqui da nossa região. Na linguagem popular, chama-se passarinhos de banana. Mas você sabe, com certeza, já deve ter visto um gaturamo, uma açaíra, um tia-sangue, um tia dos pretos. Pode ter observado também aí no quintal da sua casa um ferrinho, outros tipos de espécie. Mas com certeza... Alô? Opa, fala pra gente do acervo que vocês têm, Kleber. Era a minha pergunta. Esse acervo, vocês já estão com ele montado? Tá chegando novidade para vocês? Novas fotos? Pode falar, Kleber. Então, assim, a gente, né, pôde, aqui em Penha, que é a cidade sede agora do próximo Observa, a gente conseguiu aí catalogar cerca de 192 espécies, né, de aves. Então, como você falou, porque como a gente está bem próximo aqui de Balneário Camboriú, é mais ou menos as espécies que vivem aqui na nossa região, né? Que é, como você falou, saíra azul, a cambacica, o tia preto, tia sangue, o gaturamo, o cambacica. Então tem uma variedade bem grande, assim, né? Certo. O pessoal vai poder conhecer, para quem nunca viu essas aves, e de repente são aves que estão aí próximo da sua casa e às vezes não sabe o nome, qual a espécie, qual é... Ai, que bonitinho que é, mas não sabe. É amarelinho, pretinho, que bonitinho que é. É um gaturamo. É verdade. Não, são espécies bem bonitas, assim, né? A própria saíra, né? Essa variedade, saíra de sete cor, tem uma variedade de saíras, saíra de lenço. Então, assim, tem uma variedade bem grande de pássaros com cantos bem bonitos e que o pessoal vai poder conhecer. De repente, esse pássaro que está aí no entorno da sua casa, ele vai conhecer um pouco mais sobre essa espécie aí, através dos ornitólogos e os biólogos aí que vão poder estar orientando o pessoal. Aves da Minha Janela faz parte das ações de fomento do roteiro do ecoturismo e turismo de aventura da região de Penha, Costa Verde e Mar, com o CTT Mar e o Consórcio Intermunicipal de Turismo da região, né, Kleber? É isso aí, né? A gente está nessa região turística aqui da Foz do Rio Itajaí, e essas ações que a gente já faz em conjunto, então essa integração entre esses municípios aqui é bem importante nessas ações. A gente já teve aí ações como o circuito de cicloturismo, que está sendo reformulado também, que vai vir com novidades, né? Então uma série de ações. O próprio desenvolvimento dos roteiros de ecoturismo, turismo de aventura, é uma ação bem importante na nossa região aqui, para fomentar o turismo, não só na temporada, mas nesse período também de baixa temporada, né? Certo. Tamanha a quantidade de atividades e locais propícios para desenvolver isso que a gente tem na nossa região. Então, são ações bem importantes que é feita em conjunto dos municípios e que tem dado bastante resultado aqui para a gente.
Legal. Kleber Neumann, secretário de Turismo do município de Penha, muito obrigado pela sua contribuição com o nosso programa, o Câmara Informa, da Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Uma boa tarde, secretário. BC, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de a gente poder estar divulgando as ações aí. Obrigado a todos aí da Rádio Câmara e todos os ouvintes aí. Fica o convite aí para que vocês venham participar desse evento importante aí para nossa região. Obrigadão, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E agora, meus amigos, 3 horas e mais 21 minutos, 3h21, dando sequência aqui com a Rádio Câmara e com a TV Câmara, trazendo informações importantes para você que está ligado com o nosso programa. Já vamos para as informações das vacinas, mas antes, informações de como está a nossa região na questão de estado grave e gravíssimo. Rafaela Dalago. PC, na verdade, vamos falar de Santa Catarina, porque o estado não tem regiões em nível gravíssimo para a Covid-19 pela primeira vez em 3 meses. São 15 das 16 regiões em situação grave e uma em alto risco. O extremo oeste do estado é a única região atualmente em risco alto, o segundo menos grave conforme a escala dividida em níveis moderado, alto, grave ou gravíssimo. A região de saúde nordeste de Santa Catarina, que era a única em risco gravíssimo para a Covid-19 na atualização da semana passada, teve uma melhora e foi agora para a situação grave. A área onde fica Joinville estava em situação gravíssima desde 14 de julho. O acompanhamento para o mapa de risco atualmente é feito semanalmente e são calculados a partir da combinação de 4 fatores: isolamento social, investigação, testagem e isolamento de casos, reorganização de fluxos assistenciais e ampliação de leitos. Certo, meus amigos. E agora nós temos informação importante, são duas ligadas aí com a vacina. Uma delas é de que a Anvisa autoriza a Johnson & Johnson, a farmacêutica Johnson & Johnson, a fazer a produção de uma vacina. E a outra, o governo do estado de São Paulo, inclusive o Dória, já se pronunciou a respeito da vacina chinesa contra o coronavírus. Não deu efeito colateral em 94,7% dos voluntários, diz o estudo, e já está anunciando produção em massa, juntamente com o Butantan, para a aplicação desta vacina a partir de dezembro deste ano no Brasil. E segundo as informações do governo do estado de São Paulo, seria produção em massa para toda a população brasileira esta vacina. Os dados fazem parte do estudo divulgado em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. É o assunto que eu estou me referindo, quando o governador do estado de São Paulo se pronunciou a respeito desta pesquisa. A pesquisa testou com segurança a vacina em 50.027 voluntários na China. De acordo com os dados divulgados, só foram percebidos efeitos adversos num grau abaixo de 5,36% daqueles que foram imunizados, sendo que os mais frequentes dores leves no local da aplicação, 3,08%, fadiga 1,53%, febre moderada 0,21%. Crianças e idosos começaram a ser testados em setembro na China, mas o país só realiza a fase 1 e 2 da vacina. Segundo o estudo, até o momento, foram vacinadas 422 pessoas maiores de 60 anos no país. Também foram vacinados 552 voluntários com idade entre 3 a 17 anos no Brasil, que está em fase 3 de testes da Coronavac. Mais 9.000 profissionais de saúde voluntários, 5.584 já receberam a dose até o último dia 21. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, afirma que os testes devem ser ampliados para 13.000 voluntários no Brasil e a expansão para a fase subsequente, do segundo o diretor, já foi aprovada pela Anvisa. Deverão ser incluídos nesses testes grupos considerados de risco, como os idosos e crianças. Vale lembrar que o governo do estado de São Paulo já se pronunciou sobre esse assunto, tá, minha gente? Já se pronunciou, inclusive, anunciando a produção dessa vacina e distribuição dela a partir de dezembro deste ano. Não sei se aí está trazendo para o lado político, mas com certeza vem com esses dados da eficácia dela de 94, alguma coisa por cento. Com certeza é um indício muito importante na área da saúde, na nossa expectativa de termos aí a vacina aplicada nos brasileiros, uma das vacinas com eficácia sendo aplicada à população em massa no Brasil. Rafa? PC, agora vamos falar que a Anvisa ela autorizou os testes clínicos com a vacina da Johnson & Johnson. Ainda tocando aí o assunto da vacinação, a gente roda essa matéria porque
Além disso, daqui a pouquinho a gente também traz informações que até o dia 15 a Rússia deve registrar uma outra vacina. A gente mobiliza todo esse assunto para mostrar que a população, os estudos, né, estão tentando, opções não faltam, porém, não adianta também a gente atropelar as etapas, temos que aguardar todos os testes e agora no Brasil a Anvisa autorizou os testes clínicos com a vacina Johnson & Johnson. A Anvisa autorizou o teste clínico no Brasil da vacina em desenvolvimento pela unidade farmacêutica da Johnson & Johnson. Este é o 4º estudo com permissão para testar um imunizante no país contra o novo coronavírus. De acordo com a empresa, os primeiros lotes da vacina estarão disponíveis para autorização de uso de emergência no início de 2021, se comprovado que o medicamento é seguro e eficaz. Pelo menos 60 mil participantes de vários países, incluindo Estados Unidos, Brasil e África do Sul, vão tomar o imunizante em caráter experimental. A proposta é de uma vacina em dose única. A fase 3 da Johnson & Johnson vai testar 7 mil voluntários brasileiros nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Os estudos foram iniciados em julho nos Estados Unidos e na Bélgica. Além da Coronavac e da Johnson & Johnson, também estão sendo testadas no Brasil a AstraZeneca, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e as desenvolvidas pela BioNTech, da Alemanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Obrigado, Cariane Costa, pelas suas informações. Eu vou trazer essa matéria aqui, Rafa, se você me permite, para a gente poder atualizar as informações que o Dória anunciou a imunização da vacina chinesa a partir de dezembro. O governador do estado de São Paulo afirma que a farmacêutica chinesa, a Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, vão produzir a vacina em larga escala para todos os brasileiros. Confere. Estamos tendo dificuldade aqui para baixar o áudio da Rafinha, para a gente colocar essa matéria no ar aqui. Mas enquanto o áudio não baixa, eu posso até trazer aqui então o texto para vocês, que eu tenho o texto aqui. A imunização da vacina chinesa, a Coronavac, deve-se começar em dezembro. O anúncio aconteceu na quarta-feira em coletiva com o governo do estado de São Paulo, João Dória. Ele apontou o alto índice de efetividade da vacina em quase 95% dos voluntários e um baixo nível de efeitos colaterais, apresentado nessa fase de teste, em menos de 5% dos voluntários. Segundo o governador Dória, esse resultado demonstra que a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa, a Sinovac, é segura quando testada em humanos. O governo disse ainda em base que vai estar fazendo a parceria com o Instituto Butantan para a produção maciça desta vacina em larga escala para vacinar todos os brasileiros a partir de dezembro. Esta é a informação que está circulando para aí nesse momento e eu gostei de trazer essa informação para o nosso público aqui na programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara. PC, daqui a pouquinho a gente continua esse assunto, vamos chamar um intervalo rapidinho que tivemos uma oscilação na nossa internet aqui, assim que restabelecer a gente já roda a matéria para você que nos acompanha na TV e Rádio Câmara. Legal. Rádio Câmara. Rádio Câmara. 101,5. Rádio Câmara FM. 3h29. Câmara informa. Carrinhos especiais em supermercados. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que obriga os supermercados de médio e grande porte a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados aos consumidores com deficiência ou que apresentem dificuldade locomotora. Os estabelecimentos que desobedecerem o direito do consumidor ficam sujeitos à advertência, multa, suspensão e cancelamento de seu alvará. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686.
Coronavírus. Evite o contágio. O período de incubação do novo coronavírus pode durar até 2 semanas, período em que os primeiros sintomas podem aparecer. Os principais são respiratórios, semelhantes a um resfriado, ou às pneumonias, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Cuidados básicos de higiene reduzem o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Agora 3 horas e mais 32 minutos, 3h32. Nós estamos vivendo aí a Semana Nacional do Trânsito. E nós vamos conversar nesse momento com o Tenente Coronel Evaldo Hoffmann, comandante da Polícia Rodoviária Militar Estadual do Estado de Santa Catarina. Saber do comandante como é que está a programação dessa Semana Nacional do Trânsito e também a avaliação de como estão nossos motoristas. Estão se comportando melhor, comandante? Seja bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, PC, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Prazer enorme estar podendo conversar com vocês. PC, olha só, dia 18 de setembro, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, através da PMRV, lançou a campanha nacional de prevenção a acidentes de trânsito, justamente numa previsão que existe junto ao Código de Trânsito Brasileiro. Nós fizemos várias campanhas educativas. Vou lhe dar um exemplo, lá na região de Itaió, do Alto Vale do Rio Itajaí, nós trabalhamos muito na questão de distribuição de panfletos, orientando as pessoas como retirar como fazer o seu CRLV, né, que é o documento do seu veículo de forma eletrônica. Em outros pontos também fizemos campanhas educativas, né, no Baixo Vale do Itajaí, no Oeste Catarinense, e também fizemos operações ligadas, né, com a fiscalização de produtos perigosos que circulam pelas rodovias estaduais, que é extremamente perigoso essa situação junto aos usuários da rodovia. E a grande sacada, a grande novidade dessa campanha do ano de 2020 foi o lançamento da fiscalização com drones PC, para fiscalizar exatamente locais onde acontecem ultrapassagens indevidas. É justamente na ultrapassagem indevida onde nós temos o maior número de acidentes com óbitos no estado de Santa Catarina. Fizemos um grande estudo técnico nas rodovias com os pontos mais perigosos. Colocamos o drone para funcionar, fiscalizamos a ultrapassagem, mais à frente abordamos esse veículo e mostramos para o usuário da rodovia, para o condutor da rodovia, mostramos para ele a infração que ele cometeu, com cunho pedagógico, para que ele perceba o risco e ele possa proteger a vida dele e de outras pessoas que estão transitando sobre as rodovias. Certo. Bom, e cada vez mais com essas imagens, com esses recursos que tem, né, comandante, a gente acaba observando que, de fato, a imprudência tem sido a grande responsável, né, a falta de respeito às leis e o Código de Trânsito nesses acidentes gravíssimos que ocorrem aqui no nosso perímetro em Santa Catarina, nas SCs. Não, é justamente no comportamento do condutor, PT, onde reside mais de 90% dos acidentes no estado de Santa Catarina. Os outros 10% é falha de infraestrutura viária e falha de fiscalização. Mas no comportamento do condutor, nós temos as ultrapassagens indevidas, ultrapassagens pelo acostamento, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uma conduta moderna, que é a utilização do smartphone na direção veicular, tem se composto, esse comportamento do condutor tem se composto um grande causador de acidentes, e que nós temos, de forma preventiva, e é claro que até mesmo repressiva através da fiscalização, tentado coibir para jogar esse número de óbitos no estado de Santa Catarina para um patamar
para diminuir o patamar. Ele nunca é aceitável, né? Sim. Mas para reduzir esse número de óbitos. Uhum. A saúde pública no estado de Santa Catarina tem um prejuízo gigantesco com os acidentes de grande monta, quer seja pelo óbito, quer seja pelos acidentes graves, que acaba levando o usuário da rodovia para o hospital, muitas vezes por meses, hospitalizado, gerando um custo, né, para a saúde pública e também para o empresário, né, que vai ter o seu funcionário afastado por conta de uma conduta dessa natureza. Uma das infrações que também acontece constantemente é pessoas que conduzem veículos sob efeito de álcool, né, comandante? Colocam em risco a vida deles e vida de terceiros em manobras arriscadas, difíceis, e graças à ação da polícia, quando chega essas denúncias ou quando observa isso, tira esse motorista de circulação, evitando uma tragédia maior. Bom, a legislação no que concerne a questão da embriaguez do volante, ela é bastante rígida no Brasil, e nós temos ali uma inversão do ônus da prova para a infração administrativa. O motorista que tem que provar que ele não está alcoolizado. Porque se ele se recusar a fazer o teste de alcoolemia, essa conduta omissiva dele, PC, já vai fazer com que a gente faça a apreensão da carteira de motorista dele e faça a retenção do veículo até que uma pessoa habilitada que se sujeite ao teste de alcoolemia, ele possa levar o seu veículo. Se não vier ninguém para o local, aí sim nós vamos levar o veículo para um pátio. Agora tem algumas medidas de proteção que também são válidas passar para a nossa população. Os cuidados com os veículos, a direção defensiva, questão de manutenção, questão de freio, de documentação. Se vai viajar para um local desconhecido, procura viajar de dia, não à noite. Uma rua, um trajeto que você não passou ainda, que você não conhece, tem dúvida, às vezes, no endereço, até mesmo com o auxílio de GPS, às vezes as pessoas entram em endereço errado. Procurar a luz do dia com cautela, né, comandante? Com certeza, não, PC, a tua leitura é perfeita, né? Toda vez que a gente vai fazer um deslocamento grande, nós temos que dividir o nosso deslocamento em 3 fases. A primeira fase é de planejamento, verificar condições do meu veículo, condições mecânicas, condições documentais dele. E também planejar a rota, verificar se tem posto de gasolina no caminho, se tem hospedagem, dirigir cansado jamais, né, PC? Sim. Isso é ele diminui muito os reflexos do motorista e a sujeição dele a acidentes de trânsito é muito grande. A segunda fase, PC, é justamente obedecer a sinalização viária, respeitar toda a sinalização, dirigir defensivamente, aumentando a distância com o veículo da frente, não usar farol alto em caso de neblina, quem vai subir as serras, aí tem que ter muita atenção. E o terceiro ponto é ligar para o telefone de emergência 198 da Polícia Militar Rodoviária, para que a gente possa fazer o atendimento de qualquer demanda, qualquer situação que ele possa estar envolvido no deslocamento desse trajeto. Certo. Tenente Coronel Evaldo Hoffman, como é que está a estrutura da Polícia Rodoviária Militar no Estado na questão dessas abordagens nos seus postos de conferir esses motoristas, até mesmo com questão de orientação para quem está subindo a serra? São os últimos dias em que a temperatura está um pouco amena, o pessoal está indo bastante para a serra, comandante. Olha só, nós estamos distribuídos, né, em 24 postos ao longo de 4.700 quilômetros de rodovias em Santa Catarina. Nós temos um trabalho extremamente proativo em todo o estado. As nossas programações operacionais, elas dizem muito mais respeito à prevenção desse usuário, para que a gente possa estar a todo tempo atendendo o usuário da rodovia da melhor forma possível. Obviamente que os excessos eles são coibidos, que os excessos a gente tem tirado de circulação, mas a maioria esmagadora dos condutores são responsáveis, são respeitadores da lei. Nós temos um posto em Bom Jardim da Serra que tem acolhido muito, né, o turista que sobe a serra, muitas vezes aquele até que não fez o seu planejamento da forma mais correta, mas a gente tem buscado a todo tempo acolher ele nos postos da rodoviária. Todos os postos nossos têm banheiro para usuário, tem fraldário, tem sempre um café quentinho, quem está com sono pode parar ali. A gente tem acolhido também o caminhoneiro, que ele tem que fazer aquela parada para o descanso. Certo. E a gente tem nos postos, nos pátios da rodoviária, acolhido o nosso caminhoneiro, dando para ele um grande suporte para que ele siga a viagem em segurança. Comandante, qual é o telefone da Polícia Rodoviária Militar Estadual em caso de urgência e emergência? O nosso telefone de emergência é o 198, ele está disponível 24 horas por dia, vai cair numa central e vai distribuir para aquela viatura mais próxima
da demanda onde ele está acionando a gente. Interessante passar essa informação para você, amigo que está nos acompanhando. Quando você estiver transitando em uma rodovia estadual, uma SC em Santa Catarina, e porventura precisar de alguma ajuda, o 198 é a central da Polícia Rodoviária Militar Estadual. Até mesmo para você poder passar, de repente, a informação de um motorista que está dirigindo em zigue-zague, que pode estar sob efeito de álcool. Você pode levar essa informação pode salvar vidas, comandante. Isso mesmo, e não só isso, né? Muitas vezes eu quero subir a serra, eu quero saber se a serra do Rio do Rastro está interditada. Pode ligar para o 98 que nós vamos dar informação de horários de liberação, horários de qualquer tipo de interrupção de trânsito, para a gente poder abastecer o nosso usuário, o nosso condutor, da melhor informação possível. Coronel Evaldo Hoffman, comandante da Polícia Rodoviária Militar do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação, trazendo aí um resumo do trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Rodoviária Militar Estadual durante essa semana do trânsito, onde está mais intensificado, mas na sequência, com certeza, durante todo o ano, esse trabalho que é feito pelos policiais militares rodoviários estadual. Um grande abraço, uma boa tarde, comandante. Forte abraço do PC, vamos fazer uma quinta-feira abençoada. Obrigado. Agora, dando sequência com o nosso programa, Rafa, os números não são muito bons não, né? Em termos de trânsito aqui, em número de mortos, em virtude de um número alto de pessoas que perderam a vida no trânsito brasileiro. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que o Brasil perdeu 479.857 vidas no trânsito entre 2007 e 2018. Nesse período, o custo financeiro dos acidentes chegou a 1,584 trilhão de reais. De acordo com a pesquisa, em média, o país gasta 132 bilhões ao ano com acidentes de trânsito. O levantamento contabilizou acidentes entre pedestres, motociclistas, acidentados em automóveis, ciclistas e ainda meios de transporte aquaviários, ferroviários e aéreos. A análise foi em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, e utilizou informações do DataSUS do Ministério da Saúde. Segundo o estudo, a maior parte das vítimas está na faixa etária de 18 a 34 anos, mas também foi verificado um número alto de acidentes com idosos, principalmente devido à reduzida capacidade em atravessar a rua com segurança. E falando nesses números, Rafa, a gente fica até um pouco chocado, porque chega quase a 500 mil de pessoas, né? 479.857 vidas de 2007 a 2018. E para a gente trazer para a nossa realidade, a gente vem para o nosso convívio. Você conhece alguém que perdeu a vida no trânsito nesse período de 2007 e 2018? Com certeza você vai lembrar de alguém, de um amigo de trabalho, alguém da família. Aí você começa a entender toda essa violência no nosso trânsito e aí a importância da Semana Nacional do Trânsito. Eu, por exemplo, em 2015, perdi meu tio, meu padrinho, juntamente com a namorada, em um trágico acidente na rodovia Jorge Lacerda, 6h30 da manhã. Está aqui nesses dados estatísticos. E com certeza tantas e tantas outras pessoas que você que está nos acompanhando nesse momento pela Rádio Câmara, TV Câmara, diz assim, não, eu perdi um amigo, eu perdi um parente no trânsito. Por isso nós precisamos dar ênfase a essas informações de trânsito para fazermos um trânsito mais seguro. Morre muita gente saudável no Brasil, vítimas de trânsito, tá, minha gente? E dando sequência com o programa, agora 3 horas e 44 minutos, vou deixar o Dória anunciar a imunização da vacina chinesa a partir de dezembro, porque agora me parece que as coisas começam a se alinhar principalmente com a aplicação dessa vacina. Vamos conferir. A imunização com a vacina chinesa Coronavac deve começar em dezembro. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira em coletiva de imprensa do governador de São Paulo, João Dória. Ele apontou o alto índice de efetividade da vacina em quase 95% dos voluntários e o baixo nível de efeitos colaterais apresentado durante os testes. Segundo Dória, esses resultados demonstram que a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac é segura quando testada em humanos. O governador disse ainda que a farmacêutica chinesa assinou uma parceria com o Instituto Butantan para a produção do imunizante no Brasil em larga escala para vacinar a todos os brasileiros. O Instituto Butantan firmou o contrato com a Sinovac, o maior laboratório privado da China, para a transferência de tecnologia desta vacina para o Butantan, para que possamos produzir aqui
no Instituto Butantan a vacina contra a Covid-19 para todos os brasileiros. Estudos clínicos comprovam segurança da vacina Coronavac. 94,7% de mais de 50 mil voluntários testados na China não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina Coronavac. Os resultados sobre a eficácia da vacina no Brasil devem começar a aparecer a partir da segunda quinzena de outubro, segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Se esse cronograma se mantiver e a vacina se mostrar eficaz e for aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a expectativa do governador paulista é que a vacinação seja liberada a partir de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Obrigado, Cariane Costa, pelas suas informações. 3 horas e 46 minutos. Você acompanhando o Câmara Informa, edição desta quinta-feira, 24 de setembro. E atenção, meus amigos, Santa Catarina irá participar de testes de vacina contra a Covid-19. Informações com Pedro Mariano. Santa Catarina entrou para a lista dos estudos da terceira fase de testes da vacina Sinovac, desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson em parceria com o Instituto Butantan. A participação dos catarinenses foi autorizada esta semana em função do aumento do número de voluntários permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Além dos profissionais da área da saúde, 9 mil pessoas de 7 estados iriam participar do ensaio, mas com a ampliação serão 13 mil voluntários e mais 4 estados foram incluídos. O laboratório iniciou a testagem na última terça-feira e os catarinenses devem participar já nos próximos dias. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Obrigado, Pedro Mariano, pelas suas informações. Agora, 3 horas e 47 minutos. Nós vamos falar agora do Setembro Verde. Atenção, minha gente, o assunto agora é Setembro Verde, prevenção ao câncer de intestino. Nós estamos em linha com o Dr. Breno Menezes Rocha, médico oncologista, e fala da importância desta campanha. Desse mês, o Brasil tem, desde 2016, realizando o Setembro Verde, e ela vem trazendo uma série de dados importantes para a prevenção do câncer de intestino. Seja bem-vindo ao programa Rádio Câmara e TV Câmara, Dr. Breno. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde a todo mundo da rádio, a todos os ouvintes. Gostaria que o senhor falasse a respeito da importância desta campanha e até mesmo ela vem trazendo um alerta, principalmente para as pessoas que demoram procurar o tratamento médico, fazer o preventivo para tentar prevenir essa questão do câncer. É o que o INCA também traz para a gente, a importância de fazer essa prevenção, doutor. É isso mesmo. A nossa luta diária contra o câncer, né, é baseada principalmente nos métodos de rastreio e nos métodos de prevenção. O Setembro Verde ele vem para a gente conscientizar mais, trazer mais informações, né, a respeito da prevenção do câncer de intestino, câncer coloretal. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima aproximadamente 41 mil novos casos para esse ano de 2020 só de câncer de intestino. Uhum. Lembrando que é um câncer altamente preventível, né? Altamente tem prevenção e tem métodos de rastreio eficazes para detecção precoce e o tratamento com maiores chances de cura. E a população tem recebido essa informação de um modo geral, fazendo a parte dela, tomando esses caminhos, procurando fazer essas orientações, doutor? Ou ainda o povo está indo devagar nessa questão? Olha, ainda está bem devagar, tem melhorado constantemente, a população está cada vez mais consciente da sua participação, dessa necessidade de fazer os exames de rastreio, mas ainda é uma luta constante na medicina para conscientizar da importância de fazer esses exames, porque a maioria dos pacientes acabam procurando o médico somente quando tem a doença sintomática. Certo. E, na verdade, o câncer, ele na fase inicial, ele pode ser assintomático, pode causar nenhum sintoma ao paciente. Sempre por isso interessante essas campanhas, né, como o Setembro Verde e até mesmo a nossa própria entrevista nesse momento. A gente tem uma expectativa de despertar em alguém um cuidado maior de fazer um preventivo e possivelmente se localizar
algumas questões relacionadas ao câncer de intestino, que tenha tempo para fazer esse tratamento com tempo, com calma, sem pressa, sem atropelamento e também cortando o mal pela raiz, mas no início, né, doutor? Com certeza. Então, assim, só para a gente lembrar e frisar isso, né, trazer essa informação, os métodos de rastreio, ou seja, os métodos para realizar o diagnóstico precoce, o diagnóstico inicial do câncer, as pessoas, né, todas as pessoas, homens e mulheres acima de 50 anos, devem procurar um médico, seja o posto de saúde ou o médico de confiança da família, para iniciar o exame de rastreio do câncer coloretal. Hoje, o principal exame diagnóstico e até mesmo para tratamento também é a colonoscopia, que deve ser realizada a partir dos 50 anos até os 75 anos de idade de forma regular. Certo. Lembrando que algumas coisas, né, as pessoas podem fazer para prevenir, para reduzir os riscos de desenvolver a doença, né? Evitar má alimentação, ter o peso ideal, não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, né? Evitar comidas gordurosas, frituras, alimentos processados, como salame, salsicha, mortadela, além de carnes vermelhas. Isso, por si só de você ter uma mudança no seu estilo de vida, ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física regularmente, isso por si só já reduz os riscos de desenvolver o câncer. Certo. Ô doutor, e também tem uma orientação de fazer esse exame em tempo, doutor. Quando você faz um exame, quantos anos você leva para fazer no outro? Porque sempre está fazendo uma rotina de exames, né? Sim, a colonoscopia, no caso, se ela estiver normal, ela pode ser repetida a cada 3, 5 anos. Não é um exame que é realizado geralmente de forma anual, a não ser que haja alguma alteração ou que tenha algum histórico familiar ou alguma doença intestinal. Mas se o exame estiver completamente normal, ele pode ser realizado a cada 3, 5 anos. E essa linha de risco, doutor, maior é para homem ou para mulher, essa questão do câncer de intestino? O câncer de intestino, ele atinge a população masculina e feminina praticamente na mesma proporção. Um pouquinho a mais no sexo masculino, mas é uma diferença insignificante. Então, tanto homem quanto mulher tem que estar atento para esse tipo de doença. Bom, diversos fatores podem efetuar o risco da doença, como o doutor acabou trazendo para a gente, algumas medidas que vocês podem tomar para tentar evitar a doença, mas também vale lembrar que a medicina está bastante avançada no tratamento, né, doutor? Com certeza. Cada vez mais o tratamento tem melhorado, está cada vez mais individualizado. O que eu quero dizer com isso? 2 pessoas com o mesmo câncer no mesmo local acabam recebendo tratamentos diferentes, porque isso é personalizado para cada pessoa. Hoje, o câncer coloretal, o principal método de tratamento e com a intenção de curar o paciente é a cirurgia para ressecção do tumor. Isso geralmente resolve o problema na fase inicial. Nos estágios mais avançados, às vezes são necessários tratamentos como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou terapia-alvo molecular. Mas o tratamento padrão e melhor hoje, linha de tratamento, ainda é a cirurgia. Então, interessante essa reportagem que nós estamos vendo hoje com o Dr. Breno Menezes Rocha, que é médico oncologista. Para você que nos acompanha, fazer o seu preventivo junto aí à unidade de saúde do seu bairro, principalmente chamando atenção para as pessoas que estão chegando aos 50 anos, né, doutor? Avançando essa idade, interessantíssimo fazer esse preventivo. Não quer dizer que um jovem com menos idade não possa fazer, também seria interessante, mas o importante é não deixar para fazer um exame lá com 60, 70 anos de idade e de repente quando você descobre um câncer, ele já está em estado bem avançado e aí sim você tem aí um tratamento mais doloroso, mais difícil e com possibilidade até de ter uma perda de vida, algo parecido. Mas interessante, então, mês de Setembro Verde é o mês de prevenção do câncer de intestino, você faz o seu preventivo, que com certeza a medicina está bem equipada, bem qualificada e a prevenção sempre foi e sempre será o melhor remédio. Dr. Breno Menezes, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Uma boa tarde, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para a gente abordar um tema que é muito importante no nosso dia a dia. Desejo a todos uma excelente tarde e contem conosco aí, vamos nos conscientizar. Lembrando que o câncer tem cura. Verdade. Um abraço. Um abraço, Dr. Breno. Importante matéria para você estar ligado com a nossa programação aqui da Rádio Câmara e TV Câmara.
sobre essa questão do preventivo do câncer, tá, minha gente? Você que está nos acompanhando, nós temos aqui essa campanha que é realizada no Brasil desde 2016. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele estima que para cada ano ou triênio de 2020 a 2022 sejam diagnosticados somente no Brasil 41.010 novos casos de câncer de colo retal. Segundo especialistas, ainda o risco de desenvolver o câncer de intestino é semelhante em ambos os sexos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, meus amigos, você recebeu aqui algumas informações que você pode colocar em prática. A prática de esporte, uma alimentação saudável e fazer o seu exame preventivo. O colostomia seria o exame interessante para você fazer a partir dos 50 anos, fazendo de 3 a 5 anos um espaço de exame para você saber como é que está a saúde do seu intestino. Agora são 3 horas e mais 56 minutos, 3h56. Vamos movimentar a reportagem com a Mari Junques, no município. Informações da Polícia Civil que cumpre mandados e buscas em Itajaí, Navegantes, nesta quinta-feira. Entre os envolvidos estão servidores públicos, agentes políticos e os detalhes na reportagem da Mari Junques. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos na manhã desta quinta-feira 2 mandados de busca e apreensão em Itajaí e 1 em Navegantes. A Operação Seival 2 investiga crimes que envolvem servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais de 9 cidades catarinenses, entre elas Capivari de Baixo, Criciúma, Florianópolis, Imaruí, Imbituba, Laguna e Tubarão. Na segunda fase da operação, são investigados delitos de fraude à licitação, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Os envolvidos são empresários, servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais. A força-tarefa se concentra em analisar os vários contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Laguna com empresários que há anos prestam serviço na cidade. Há indicativos de superfaturamento e inexecução das obras e serviços licitados. Além disso, fraudes à licitação no IPREV, o Instituto de Previdência do Estado, em 2016. 160 policiais participaram da ação, entre civis, militares e rodoviários federais de Santa Catarina, além de peritos criminais. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Obrigado, Mari Junques, pelas suas informações ao nosso programa. Rafaela Dalago. PC, vamos falar sobre o Pantanal agora, porque ele está passando pelo maior número mensal de focos de incêndio na história. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 1998, foram 6.048 pontos de queimadas registradas no bioma desde o dia 1º de setembro até esta quarta-feira, o dado mais recente. O recorde mensal anterior era de agosto de 2005, quando foram aí 5.993 focos de incêndio no bioma. O número de focos neste mês está 211% acima da média histórica do INPE para setembro, que é de 1.944 pontos de incêndio. Já a Amazônia também registrou mais focos de incêndio neste mês do que em todo o mês de setembro do ano passado. Vale a pena lembrar de que também foi divulgado que na Amazônia 72% dos focos de incêndio acontece em terra particular, em fazendas, ou seja, terra que tem alguém cuidando. Eu imagino que dentro de uma fazenda deve ter um dono, deve ter alguém cuidando. 72% dos incêndios que ocorrem na Amazônia ocorre em terras onde há um proprietário. O restante ocorre na mata, o que nos leva a crer de ter realmente um desejo grande de substituir a vegetação. Eu tenho aqui até um ponto de vista interessante. Se a plantação fosse pinheiro americano ou eucalipto, que é comercializado, eu tenho quase certeza que não teria todos esses focos de incêndio. Por quê? Porque essa mata, essa plantação com certeza é dinheiro, pinheiro americano. A gente vê aqui em Santa Catarina, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, produtores grandes de pinheirinho americano e também de eucalipto, terra seca, estiagem grande, e a gente não vê focos de incêndios. Você viaja para a serra, você encontra as margens da rodovia BR-470 ou na rodovia BR-282 grandes plantações de pinheiro americano, grandes plantações de eucalipto, vegetação seca. A gente não observa tanto foco de incêndio assim não.
Isso dá para entender que há algo além de tudo isso, como aconteceu aqui na Serra de Palhoça, que infelizmente também teve indícios de incêndio criminoso na Serra de Palhoça, que deve levar 15 anos para se recuperar. Infelizmente, não são os focos de incêndio que fazem o grande mal. Tem que saber quem é que está colocando fogo nessas matas, no Pantanal, na Amazônia e em outras florestas e serras do nosso país. Com certeza, algo de interesse por trás. Como eu falei, na plantação de pinheiro americano, de eucalipto, com palha seca, que qualquer faísquinha pega fogo, a gente não vê tanto incêndio assim não. Agora, 16 horas com pontualidade, minha amiga Rafa, qual que é o nosso próximo caminho, Rafa? PC, vamos falar também sobre os biomas brasileiros, porque foram quase 500 mil quilômetros quadrados de áreas naturais perdidas aí em 18 anos, ainda nessa linha dos focos de incêndio. Em 18 anos, os 6 biomas terrestres brasileiros perderam cerca de 500 mil de quilômetros quadrados de áreas naturais. E essa diminuição foi percebida em todos, de acordo com a pesquisa Contas do Ecossistema do IBGE. A Amazônia, que é o maior deles, encabeça a lista em números absolutos, com uma redução de quase 270 mil quilômetros quadrados entre os anos de 2000 a 2018. De acordo com a gerente da pesquisa, Maria Luísa Fonseca, o grande vetor dessa mudança foi a agropecuária, com um aumento de mais de 70% das áreas de pastagem e de quase 300% das regiões agrícolas. E a gente vê o avanço de maneira clara do arco do desmatamento, que em 2000 ela era mais restrita ao limite com o bioma cerrado e hoje apresenta uma interiorização através das estradas e dos cursos de rios. Que a atividade agropecuária, ela ocupa uma considerável extensão de terras e ela está em expansão. A agricultura também continuou promovendo modificações no Cerrado, o segundo maior bioma do país e que já responde por 44,6% de todas as áreas agrícolas do Brasil e por 42,7% dos territórios destinados à silvicultura. A principal conversão identificada de 2000 para 2018 é a expansão contínua e acelerada da agricultura, que teve um acréscimo de cerca de 100 mil quilômetros quadrados, e esse aumento ele se deu tanto sobre áreas naturais, tanto da conversão de pastagem por manejo para agrícolas. De acordo com a gerente do IBGE, apesar da diminuição das áreas naturais ter sido contínua em todo o país, há uma tendência de desaceleração dessas perdas, percebida principalmente na Caatinga e na Mata Atlântica. No caso da Caatinga, isso se explica pela maior parte das intervenções serem do tipo mosaico, com a ocupação do território por pequenas áreas rurais ou pastagens junto a áreas naturais. Já no caso da Mata Atlântica, isso também se deve ao fato de que no ano 2000 havia apenas 13,3% de cobertura florestal remanescente. Em 2018, essa porcentagem chegou a 12,6%. As suas áreas naturais, elas sofreram pouca alteração no período, por conta exatamente de ser um bioma que tem um uso mais consolidado, por conta da formação territorial do Brasil, da ocupação estar concentrada ao longo do litoral. É uma diminuição que pode ser representativa visto o grau de ameaça que a Mata Atlântica tem hoje. Mas essa tendência de desaceleração das perdas não se efetivou no Pampa e no Pantanal. Percentualmente, o Pampa, presente na região sul do país, foi o que mais encolheu neste período, 16,8%. Em 2018, apenas 38% da extensão deste bioma ainda estava preservada, enquanto uma porcentagem semelhante já tinha sido convertida em área agrícola. Já no Pantanal, apesar de 90% das áreas naturais ainda estarem preservadas em 2018, mais de 75% das alterações feitas foram consideradas intensas, principalmente com a conversão dos campos em pastagem de manejo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado pelas suas informações, 4 horas e mais 4 minutos, segue o Câmara Informa. Neste momento nós vamos falar do Festival Cultura, comemorando 56 anos da Univale. Festival Cultura comemora 56 anos da Univale e quem está em linha para participar com a gente é a Emanuele Cristina Andrade Lacerda, coordenadora de assuntos comunitários. Seja bem-vindo à Rádio Câmara. Boa tarde, Emanuela, tudo bem? Boa tarde, Paulo César. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
estão preparando aí a 16ª edição do Festival da Cultura em ritmo de festa, de comemoração da Univale, seguindo até a sexta-feira, dia 25 de setembro. Fala pra gente como é que tá essa programação online que vocês estão desenvolvendo. Então, é isso mesmo. Nessa semana estamos comemorando 56 anos da nossa Univale, são 31 anos como universidade, né? E o Festival Cultural já é um evento tradicional. Nesse episódio, em razão da pandemia, do momento que estamos vivendo, o Festival Cultural está acontecendo totalmente online. Os inscritos, as pessoas que quiserem se inscrever, né, tem as informações na página da Univale, pode enviar o seu material. Esse material vai ser selecionado e numa segunda etapa nós vamos apresentá-lo no mês de novembro. Nesta semana de 21 a 25, de segunda a sexta, que já iniciou na segunda-feira, nós estamos exibindo todo o material produzido pelos nossos professores e bolsistas do setor de música, dança, artes visuais, e são lançados vídeos diários com essa produção. Legal. E todo esse trabalho está sendo desenvolvido e a população pode acompanhar de que forma, Emanuela? Os vídeos estão sendo disponibilizados no YouTube, no canal da Assuntos Comunitários. Certo. E no link, na página da Univale tem o link que leva direto ao canal. São 3 vídeos diários, um às 9h15 da manhã, um ao 12h15 e 18h15. Bom, esse trabalho está todo sendo desenvolvido para não deixar passar em branco esse importante trabalho que é feito pela Univale com o Festival da Cultura. É bem verdade que seria um período em que, se nós não tivéssemos pandemia, com certeza nós estaríamos comemorando juntos, né? Mas é uma forma também de fazer esse registro, valorizar esse trabalho, valorizar a cultura, a boa atividade da música, da dança, valorizar as artes visuais e levar também um conteúdo positivo para quem está em casa, de repente, fazendo o isolamento social, poder acessar o Facebook, o YouTube e encontrar um bom material. Com certeza, essa é justamente a ideia e a intenção. Esse evento geralmente é feito na Univale presencialmente, todos os anos, e movimenta toda a instituição com as apresentações em todos os ambientes, apresentação de música, poesia. E nesse momento nós pensamos e idealizamos dessa forma justamente porque a universidade não parou, né? E não parou em nenhuma de suas áreas. E estamos mostrando que é possível ter acesso à cultura, à arte, à música, à dança, mesmo que das suas casas de forma remota. Então está sendo bem interessante essa experiência também. Legal. Bom, e tudo isso também dá uma motivação a mais, não dá não? Saber desse desafio a mais que vocês estão enfrentando. Com certeza. Com certeza, a gente vendo a produção dos nossos alunos ali, o carinho que eles dedicaram nas produções, nos motiva a trabalhar cada vez mais para que possamos, em breve, voltar ao nossa atividade normal. E os 56 anos da Univale, que vem registrando cada vez mais, afirmando mais o seu nome na história, também prestando um grande serviço para a nossa comunidade e formando grandes profissionais em diversos setores. Com certeza, acho que a Univale cada vez mais se consolida como uma instituição séria, comprometida, né, com o ensino e com a comunidade. O Festival Cultural é voltado totalmente à comunidade, né? As inscrições estão abertas para envio de material, tanto por alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. E a Univale, em todos os seus ambientes, continua aí trabalhando para mostrar a excelência, né, dos seus trabalhos. E lembrando também que tem muito trabalho social que é feito na Univale, né, minha amiga Emanuela? Sim, temos diversos programas de extensão, programas sociais que também não pararam. Muitos continuam sendo desenvolvidos de forma remota, né, através de trabalhos, vídeos. O próprio setor de educação, de esportes, desenvolveu vídeos para que as pessoas se exercitassem em casa, com os recursos que estivessem em casa. Então foi um outro movimento que a Univale preparou e colocou à disposição da comunidade. Legal. Emanuela Cristina Andrade Lacerda, coordenadora de assuntos comunitários da Univale. Quero parabenizar você pela essa edição, né, a 16ª edição do Festival Cultural da Univale, que segue até sexta-feira. Lembrando mais uma vez, o encerramento acontece em que horário, para o pessoal poder acompanhar você nesse fechamento com chave de ouro, Emanuele?
Nós estamos a semana toda, até sexta-feira, com os vídeos diários e estamos recebendo material. Então, todo mundo que tiver interesse pode fazer a inscrição e mandar o material, que nós faremos uma segunda etapa do Festival Cultural com a publicação desse material recebido, de toda a comunidade. Se inscreve de que forma? Na página da Univale tem o link que leva ao Festival Cultural com a ficha de inscrição. E daí lá tem todas as modalidades. Certo. Artes visuais, dança, música, poesia, teatro. Legal. São diversas opções. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde. Igualmente, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todo mundo aí. Agora 4 horas e mais 10 minutos, 4h10. Geramos a informação no Câmara Informa, movimentando a reportagem com Pedro Mariano. Pessoas ligadas ao setor de eventos fizeram uma manifestação, agora há pouco, tá, minha gente? Pela volta das atividades. O repórter Pedro Mariano tem detalhes, confere. O grupo se reuniu na Praça da Igreja Matriz de Camboriú agora há pouco. Durante o ato, as pessoas seguravam nas mãos pelo menos um objeto que representassem sua função nos eventos até então realizados. Os manifestantes pedem pela volta dos trabalhos, já que estão sem atividades desde março. A cerimonialista Cristiane Martini, uma das organizadoras da manifestação, explica que a classe tenta uma flexibilização para a retomada gradativa dos eventos sociais de pequeno porte. Nós entendemos que o Estado, em muitas regiões, se encontra num momento crítico, mas se há a possibilidade de bares e restaurantes estarem abertos, há sim a possibilidade de eventos sociais pequenos, seguindo todas as regras da vigilância sanitária, com controle, com limite de horário, com distanciamento, com a nossa organização para que ninguém se passe e, com certeza absoluta, sem pista de dança. A gente já entrou em contato, inclusive, num consenso com todos os DJs, eles também precisam trabalhar. Eles vão estar trabalhando. O que vai diferenciar só é o tipo de música que vai ser tocada. Não existe um evento sem som, mas existe sim evento sem balada. O grupo também já conversou com autoridades da região em busca de apoio para a liberação do setor. De acordo com a última portaria feita pelo governo do estado, a realização de qualquer evento continua suspensa. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Obrigado, Pedro Mariano, pelas suas informações. É o setor querendo voltar, né, minha gente? E quando a gente acompanha no Brasil que estão querendo voltar até com futebol nos estádios, aí você sabe que realmente há uma pressão muito grande por parte desse setor que está sofrendo muito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que está voltando também, porque em Santa Catarina também tem um decreto que libera a ocupação máxima nas igrejas, né? Os cultos estão voltando também, cultos, missa, enfim, as cerimônias religiosas, ocupação máxima dentro das igrejas. E ainda, na edição de hoje, Justiça Federal do Distrito Federal suspende a volta ao trabalho dos peritos do INSS. É um assunto que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Esta é a Rádio Câmara FM, Balneário Camboriú, Santa Catarina, 101,5 MHz. Uma emissora integrante da Rede Legislativa de Rádios. Conectada com você. Rádio Câmara, Rádio Câmara, a onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 4h14. Câmara informa. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que regulamenta a instalação e utilização de parklets na cidade. Os parklets são espaços de convivência temporários que ocupam vagas de estacionamento em ruas pré-definidas e que têm equipamentos como floreiras, bancos, mesas e lixeiras para uso do público. Os parklets são propostos e mantidos por empresas ou pessoas físicas e têm o objetivo de ampliar a oferta de espaços públicos, promover a convivência na rua e criar um novo cenário para as vias do município. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Coronavírus. Evite o contágio. Pacientes com doenças oculares devem evitar o contágio, pois ele pode ocasionar o agravamento da doença, principalmente em pessoas com baixa visão. Assim, acompanhe o passo a passo para a limpeza correta das mãos. O tempo ideal para a limpeza das mãos é de no mínimo 30 segundos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra com fricção moderada. Lave da mesma forma o dorso das mãos. Cruze os dedos das duas mãos e faça movimento de zigue-zague com bastante sabão debaixo da água. Junte as pontas de todos os dedos de uma mão e limpe na palma da outra em movimentos circulares. Repita o processo invertendo as mãos. Lave os pulsos. Deixe a água escorrer no sentido do pulso para a ponta dos dedos debaixo da torneira. Não compartilhe toalhas, principalmente de rosto, e dê preferência ao papel toalha descartável em locais de uso coletivo. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Voltando com o nosso programa, e agora vamos ao município de Itajaí, porque está chegando, né, o Dia das Crianças, e a gente vai conversar com o Bernardo Veríssimo Fontana, que é voluntário do projeto Saciar, porque estão preparando aí uma manifestação, um trabalho voltado às crianças, fazendo aí um trabalho comunitário junto às crianças carentes do município de Itajaí. Mas o Bernardo Veríssimo Fontana que explica pra gente como é que vai ser esse trabalho. Dia das Crianças, Festa na Caixa. Como isso? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde a todos. O projeto Saciar é um projeto que atende a comunidade carente do bairro Maruí, loteamento São Francisco de Assis, aqui em Itajaí. Certo. Há mais de 12 anos. E, como todos os anos, a gente sempre realiza alguma festividade em datas comemorativas. Só que esse ano, devido à pandemia, o nosso grupo de voluntários decidiu criar essa festa na Caixa, né? Para que eles pudessem realmente não passar em branco essa data. E de que forma vai ser esse projeto na Caixa? De que forma ele vai ser na prática, meu amigo? Então, a gente está arrecadando doces, guloseimas, para que a gente possa montar um kit para doar junto com um brinquedo para eles, entendeu? Certo. Seria então uma caixa de presente com guloseimas e com brinquedo. E automaticamente distribuindo para essas crianças. Essa distribuição vai ser feita no local do projeto ou vocês vão enviar às casas das crianças? Como é que vocês estão elaborando essa distribuição? Então, a entrega vai ser realizada lá na sede do projeto mesmo, com horário marcado. Certo. E vocês têm já todas as doações ou estão fazendo essa campanha, lançando essa campanha, pedindo doações para fazer essa programação para o dia 12? Nós ainda estamos arrecadando, já ganhamos algumas coisas, só que ainda faltam outras. Quantas crianças mais ou menos vocês pretendem atender, meu amigo? Em torno de 35 ou 45 crianças. Certo. Bom, todos os anos vocês fazem esse trabalho e esse ano com certeza um momento diferente em virtude da pandemia. E é lógico que as crianças que são assistidas pelo programa ficam esperando. Será que esse ano vai ter? Então mais ou menos seja isso, né, Bernardo? Sim, sim. E todos os anos elas esperam, né? Então esse ano, como a gente não podia deixar passar em branco. E de que forma a população pode ajudar vocês, essas doações? Que tipo de doações vocês estão precisando? E até quando essas doações podem chegar? E de que forma elas podem chegar até vocês? A gente está arrecadando até o dia 10 das doações.
E o pessoal pode entrar em contato com a gente pela nossa página nas redes sociais, né? Projeto Saciar Itajaí. Certo. Fala pra gente um pouco mais do projeto, há quanto tempo ele existe, meu amigo? Então, o projeto está completando uns 13 anos por agora. Na terça-feira a gente sempre atende o pessoal servindo sopão. Certo. E nas quintas-feiras a gente recebe as crianças lá no projeto, aplica dinâmicas, agora com aula de computação, só que como a pandemia veio, a gente teve que parar tudo, né? Sim. Então você que está nos acompanhando nesse momento pela Rádio Câmara, deseja participar do projeto Saciar, ajudar a festa, né, do projeto, entre em contato com o pessoal pela página, né? Não sei se você tem algum tipo de telefone, você quer passar o endereço do projeto, o pessoal levar as doações até vocês, fique à vontade, Bernardo. Bom, o telefone é 47 99706 5740. 99706 5740. Isso. Esse fone também é Zap também. E tem a nossa página no Facebook, Projeto Saciar Itajaí. E o endereço do projeto é na Rua Blumenau, na Barra do Rio, número 2218, aqui em Itajaí. Certo. As doações podem ser em valores, pode ser em brinquedo, em doces? O que o pessoal desejar, mas a gente tem preferência por ter não ser em valor, né? Que a gente evita mesmo, a gente prefere pegar a doação mesmo. Certo. Balas, guloseimas, brinquedos, enfim, com certeza ajudam muito vocês a montar esses kits e dar sequência a esse projeto na edição deste ano, diferenciado. Esse kit está sendo composto por guloseimas, bolo, suco, salgadinho e acompanhado de um brinquedo. Essa é a intenção de vocês. Isso mesmo. Legal. Bernardo Veríssimo Fontana, voluntário do Projeto Saciar, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Câmara, em Balneário Camboriú. Uma boa tarde, Bernardo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Um abraço. Um abraço. E para você que está nos acompanhando nesse momento, quiser ajudar o projeto, entre em contato com o Bernardo, 997-065740. Esse é o telefone para você poder estar abraçando essas crianças do projeto Saciar no município de Itajaí. 4h22, 4h22, e a Justiça Federal suspende a volta do trabalho dos peritos do INSS. A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu a volta ao trabalho presencial de médicos peritos do INSS. A decisão liminar, provisória, é do juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal em Brasília, e vale para todos os médicos que atuam em agências com padrões menos rigorosos de prevenção ao contágio pela Covid-19. O ato também suspendeu o corte de ponto dos peritos que não voltaram a trabalhar por se sentirem inseguros. O retorno dos serviços tinha sido anunciado pelo governo para o dia 14, mas os peritos só começaram a voltar às agências da Previdência Social esta semana. O INSS informou que nessa quarta-feira, 421 dos 763 peritos esperados tinham comparecido a 135 postos de atendimento e realizado quase 3.800 perícias. O pedido, que suspendeu o retorno presencial e o corte de ponto dos médicos do INSS, foi feito pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. Para a entidade, um ofício publicado pouco antes do retorno ao trabalho flexibiliza as medidas de prevenção ao coronavírus nas agências do INSS e coloca em risco os servidores públicos e os segurados da Previdência Social. Entre essas medidas está a instalação de assentos laterais sem cumprir distanciamento mínimo de 1 metro, a dispensa de fornecimento de máscaras cirúrgicas aos segurados no momento da perícia e a falta de controle sobre a qualidade do ar dentro das agências. Para o juiz, as novas regras de inspeção das condições de trabalho comprometem a segurança dos trabalhadores e aumentam o risco de contaminação pelo coronavírus no retorno dos serviços nas dependências das agências da Previdência Social. O magistrado determinou que os peritos só têm a obrigação de retornar ao trabalho após a adequação das agências a padrões anteriores, com medidas mais rígidas de prevenção à contaminação. Em nota, a Advocacia Geral da União informou que já está ciente da decisão judicial e analisa as medidas que serão tomadas em conjunto com a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e o INSS. Com informações de Felipe Pontes, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília,
Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor Ribeiro, pelas suas informações. Esta foi uma decisão, né, que contraria a orientação do governo à volta dos peritos para atendimento nas agências. A decisão da Justiça Federal suspendeu a volta do trabalho, mas a novela não terminou por aí. Exatamente, PC. A novela continua porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a liminar que possibilitava o não retorno dos médicos peritos às agências do INSS. A decisão foi do desembargador Francisco de Assis Bete, vice-presidente do tribunal, que acatou o pedido da Advocacia Geral da União, que havia recorrido da determinação anterior. Com isso, todos os peritos médicos que atuam em agências do INSS devem retornar ao trabalho. O corte de ponto dos que não atenderem à convocação também foi autorizado. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia afirmou que todas as agências foram liberadas para funcionar e foram vistoriadas atendendo aí aos protocolos de segurança contra a Covid-19, tanto na adequação do espaço físico como dos equipamentos exigidos para segurança no atendimento. E agora, meus amigos, Portaria do Estado de Santa Catarina define a lotação máxima em templos religiosos durante a pandemia da Covid-19. Segundo o documento, a ocupação depende da classificação da região do mapa de risco da Covid, feito pelo governo do Estado. A portaria já está valendo para as regiões de risco, para as regiões com risco gravíssimo. Para a Covid, a lotação máxima é de 30% da capacidade do templo. E para as regiões onde o risco é grave, para a Covid-19, a lotação máxima é de 50% da capacidade do templo. Para as regiões com risco alto para a Covid, a lotação máxima é de 70% da capacidade. Para as regiões onde o risco é moderado, a lotação máxima equivale àquela que possa garantir o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas que estarão ocupando o espaço e que as mesas com certeza possam estar cultuando, principalmente aquelas que moram na mesma casa, na mesma residência, na mesma família, que elas mantenham a distância de 1,5 m. Essa é uma decisão do governo e foi divulgado no Diário do Estado no dia de hoje. E ainda as informações do mapa de risco do estado, que aponta a queda da Covid, mas situação continua grave. O repórter Pedro Mariano tem detalhes e informações para a gente. Pela primeira vez, Santa Catarina deixa de ter regiões no nível gravíssimo, segundo a atualização do mapa de risco divulgada pelo governo do estado na manhã desta quinta-feira. Agora são 15 regiões classificadas como grave e apenas o extremo oeste no alto risco. A grande novidade é a mudança de status da região de Joinville, que permanecia no estado mais crítico desde a metade do mês de junho. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, a expectativa para a próxima atualização é que tenha melhorias e mais regiões se reclassificando. Para a avaliação do mapa, o governo de Santa Catarina leva em consideração 4 fatores: o índice de isolamento social, ampliação de leitos de UTI, fluxo de atendimento e testagem. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Obrigado, Pedro Mariano, pelas suas informações. E agora, meus amigos, é hora do esporte. E trazemos a agenda do cenário esportivo para vocês nesta quinta-feira, com as informações da Libertadores da América, jogos que aconteceram no dia de ontem. Nós tivemos o clássico brasileiro, o Grenal, que aconteceu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Internacional perdeu para o Grêmio pelo placar de 1-0, gol de PP. A equipe do Guarani do Paraguai recebeu o Palmeiras e empatou em 0-0. Já a equipe do Atlético Paranaense recebeu o Colo-Colo e venceu pelo placar de 2-0. Outros jogos da Libertadores no dia de ontem: Defensa e Justiça 2, Olímpia 1, América de Cali 1, Universidade Católica também 1. O Aliança Lima perdeu para o Racing por placar de 2-0. Hoje a bola rola pela Libertadores da América. Daqui a pouco eu passo os jogos de hoje da Libertadores. Eu quero lembrar que ontem a bola rolou para o futebol brasileiro na Série A. O Sport venceu a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0. Libertadores da América tem hoje Santos e Delfim jogando às 23 horas. A equipe do Independiente de Medellín enfrenta o Boca Juniors às 9 horas da noite. Às 19 horas, o Jorge Wilstermann enfrenta a equipe do Peñarol. Hoje, pela Copa do Brasil, tem
Atlético de Goiás e Fluminense, tá, minha gente? Jogo que acontece hoje pela Copa do Brasil. E ontem, pela Copa do Brasil, nós tivemos Ceará 5, Brusque 1, Vasco da Gama e Botafogo ficaram no 0-0. Classificado, Botafogo com empate em 0-0 e o Ceará venceu as duas diante do Brusque e passou para a próxima fase. Seria isso de esporte para o dia de hoje. Para vocês que estão ligados aqui com a Rádio Câmara e a TV Câmara. E agora, meus amigos, damos sequência ao nosso programa com mais informações. Nós vamos conversar agora com a Tchely Moreira, presidente do Rotary Clube de Balneário Camboriú, Rotary Clube Praia do Atlântico, está realizando um evento e ela vai falar para a gente desse evento que é alusão ao Setembro Amarelo. Eu não sei se é Tchely ou Tiele, mas me ajuda aí, minha amiga. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Oi, tudo bom, meu querido? É Tchely mesmo. Tchely mesmo, então tá bom. Presidente, fala pra gente como é que tá o trabalho de vocês nessa ação que busca a felicidade, que busca trazer harmonia, um ar de espírito contagiante para esse mês do Setembro Amarelo, que é o que nós estamos precisando em virtude de tudo que estamos enfrentando aí. Então, esse projeto se chama Venha Buscar a Felicidade. Nós temos 12 empresas patrocinadoras que entraram no roteiro, né? Que nós fizemos um roteiro da felicidade. Então, nós passamos a tarde na frente da empresa, proporcionando a felicidade. E o que é essa felicidade? É um pirulito de chocolate que foi feito especialmente para ação, feito por uma gourmet. E ele, junto com ele vai o nome de todos os patrocinadores e uma mensagem de autoestima, para que a pessoa receba e se sinta verdadeiramente acarinhada, né? E então a gente sempre vai com muita alegria, eu fico vestida, coloco laço, vestida diferente, daí eu digo assim, você já pegou a sua felicidade hoje? Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim, não, obrigada, pega aqui que é de graça, daí as pessoas já dão risada, sabe? Já conversam com a gente. Certo. Porque essa é a intenção. É quebrar esse paradigma da pessoa achar que é uma venda, sabe? Sim, entendi. Então é bacana, é legal que a gente consegue tirar o sorriso da pessoa. Às vezes ela tá triste, ela fala para nós, eu tava triste, muito obrigada, fiquei feliz. Eu vou distribuir felicidade também. Então essa campanha, ela tá sendo muito importante. Certo. Tá sendo bem legal. Os patrocinadores, assim, entraram de cabeça, estão fazendo decoração nas lojas. Tá muito bacana. E a ação Venha Buscar a Sua Felicidade vai até quando? Essa ação ela vai até dia 28/9, que nós encerramos ela no Hotel Marimar, que também são rotarianos. Eu posso falar o nome das empresas? Pode. Então, é a Maison Móveis, Clínica IU, Adine Imóveis, Yang Modeladores, Loja do Rio, Lance Madeira Plástica, Chaveiro Alto Casa, J. Ferreira Serralheria, Roupa e Lingerie, Sua Nova Casa, Tchely Moreira, Traços e Laços e Hotel Marimar. Legal. Então, são 12 pessoas que com todo amor e carinho embarcaram nessa alegria, porque acaba sendo uma diversão, né? Sim. Ver as pessoas sorrindo, recebendo, tirando fotos, postando. Nós recebemos depois no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, que as pessoas ficaram felizes. Então é muito bacana. Isso é importante, né? Distribuir amor e carinho para as pessoas, né? Com certeza. E os pontos onde vocês fazem isso são em frente às empresas que patrocinam a ação? Em frente às empresas. Salvo a minha empresa, Tchely Moreira, a Sua Nova Casa e a Traços e Laços, que estão no home office. Sim. Então, nós vamos fazer amanhã no Camelô, das 3 até as 17. Legal. Distribuição é gratuita, além do doce, além do chocolate, além da ação, com certeza uma boa conversa e automaticamente mexe com o sentimento daquela pessoa que está um pouco fechada, que está um pouco entristecida, que se sente um pouco magoada, de repente está um pouco com o astral lá embaixo, uma piadinha, uma brincadeirinha aqui, um alô lá, um sorriso aqui, contagia com certeza e com certeza faz uma grande diferença.
Isso mesmo, essa é a nossa intenção. Porque o rotariano é isso, né? É estar na rua, levando a felicidade para as pessoas, em prol da comunidade, fazendo bem, né? Distribuindo amor e carinho. Sim. Isso é o Praia do Atlântico, isso é ser rotariano. Legal. Quero agradecer pela participação aqui no nosso programa e parabenizar pela ação, né? Venha buscar sua felicidade. Dizer para você que tem um espaço aqui em frente à Câmara também, pode vir para cá, né, Rafa? Pode trazer chocolate para nós aqui, né? Buscar aqui em frente à Câmara. Pode trazer a estrutura também. Nós estamos aqui precisando também de um agradozinho também, tá, Tchelle? Não tem problema. A gente pode, olha, fazer um dia a mais para especialmente aí levar felicidade para vocês. Felicidade é bom, né? A gente recebe, passa ela adiante. Verdade. Né? É isso que é importante, não é verdade? E essa ação, ela vem também colaborar com o Setembro Amarelo, né? Que é interessante também passar essa mensagem da importância de a gente viver e viver com entusiasmo, né? Viver e se alegrar, isso que é interessante. É, isso mesmo. A gente tem que ir com muita alegria no coração e amor e muito carinho também. Ainda mais nessa época de pandemia que as pessoas estão sozinhas, né? Sim. Tchelle, obrigado pela sua participação. Tchelle Moreira, presidente do Rotary Clube, a Praia do Atlântico, promovendo esse evento, essa ação, venha buscar a sua felicidade. Você pode, de repente, estar passando aí pela área central da cidade, de repente você vai encontrar essa equipe do Rotary fazendo essa ação, busque a sua felicidade e depois leve a felicidade para outras pessoas, porque esse é o objetivo desta ação. Uma boa tarde, minha amiga. Obrigada, meu querido. Um grande abraço. Um abraço. Agora são 4 horas e mais 36 minutos, 4h36, Rafa. PC, vamos falar sobre a Caixa Econômica porque liberou o saque via aplicativo para atingidos pelo ciclone bomba no município de Penha. A Defesa Civil de Penha confirmou nesta quinta a liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para os atingidos aí no final de julho. A confirmação foi repassada pela Caixa Econômica apenas para os cadastrados logo após a abertura da inscrição. Moradores de pelo menos 72 ruas registraram danos e buscaram aí o cadastro local. Para garantir o saque, é preciso baixar o aplicativo da Caixa Econômica e efetuar a solicitação. Não há necessidade de ir presencialmente até a agência. O ciclone bomba, relembrando, atingiu o município e a região no dia 30 de junho, causando diversos prejuízos em residências e edificações. Não houve desalojados no município de Penha e o trabalho de desobstrução de vias foi intenso. Creches e escolas no município de Penha também foram prejudicadas. Mais informações com a Defesa Civil pelo telefone 3347-0584, 3347-0584. E o Câmara Informa agora traz informações que o Brasil instituiu acordos de livre comércio entre os países de Paraguai e México. O governo federal publicou nesta quinta-feira 2 acordos de livre comércio, um com o Paraguai e outro com o México, ambos relativos ao setor automotivo. O acordo com o Paraguai isenta o setor da cobrança de tarifas e taxas consulares. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o acordo possibilita uma maior integração produtiva entre Brasil e Paraguai para investimentos, comércio e produção. O acordo de livre comércio no setor automotivo com o país vizinho terá vigência por tempo indeterminado ou até a adequação do setor ao regime geral do Mercosul. O Brasil concederá livre comércio imediato para os produtos automotivos paraguaios. Já o Paraguai, por sua vez, concederá tarifas de até 2% para os produtos automotivos brasileiros e dará ainda preferência crescente aos produtos até a liberalização total do setor previsto para o final de 2022. O acordo de livre comércio para o setor de automóveis com o Paraguai será gerido por um comitê bilateral com representantes dos dois países. O novo protocolo, porém, não se aplica a produtos fabricados em zonas francas. Já o segundo decreto, também publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, prevê um programa de liberalização comercial progressiva entre Brasil e México ao longo de 3 anos para caminhões e ônibus. O protocolo estabelece um prazo de 30 meses para que os veículos lançados entre abril de 2018 e dezembro de 2019 possam ser exportados pelo Brasil ou pelo México com regras mais flexíveis. A medida quer reduzir os prejuízos das montadoras após o fechamento de fábricas durante a pandemia da Covid-19, segundo informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas, pelas suas informações.
Informação é transparência. Cultura é conhecimento. Rádio Câmara FM. 4h40. Câmara informa. Balneário Camboriú já tem inspeção de alimentos. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, o que facilitará a vida de centenas de produtores artesanais e microempresários da área de alimentação. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. O trabalhador e o coronavírus. O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia. Minha mulher está grávida e teve o contrato de trabalho suspenso. A empresa poderia ter feito isso? E como vai funcionar a licença maternidade? Enquanto ela estiver grávida, não há nenhuma restrição em relação à suspensão do contrato. A partir do momento em que ela entra em licença maternidade, aí nesse caso existe uma previsão de que o auxílio ou o benefício, eles não subsistem. Ela vai entrar em licença maternidade e vai passar a receber o auxílio maternidade diretamente pelo empregador, ou se for o caso pelo INSS, depende da categoria profissional que ela pertence, mas nesse caso ela deixa de receber o auxílio emergencial e passa a receber o auxílio diretamente no valor integral, o auxílio maternidade, que é um benefício previdenciário normal. Uma parceria Rádio Senado. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Quatro horas e mais 42 minutos, 4h42. E atenção, minha gente, temos informações relacionadas aqui à Câmara de Vereadores que transmite as audiências públicas virtuais da Prefeitura nesta sexta-feira. Então preste atenção, você que está ligado com o nosso programa. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú irá transmitir 2 audiências públicas promovidas pela Prefeitura amanhã, sexta-feira, dia 25, através do aplicativo Zoom, o mesmo que é utilizado nas sessões plenárias aqui na casa, tá, minha gente? A primeira audiência está marcada para 17 horas e 30 minutos e haverá demonstração da avaliação do cumprimento das metas fiscais e da Lei de Responsabilidade Fiscal de Balneário Camboriú, referente ao segundo quadrimestre de 2020. Na segunda, com início marcado para as 18 horas, será apresentado a prestação de contas, além também do segundo quadrimestre do Fundo Municipal de Saúde. O cidadão interessado em participar das audiências deverá fazer a sua inscrição até às 13 horas no site do Legislativo de Balneário Camboriú. E também vai ter audiência em Itajaí apresentando um novo modelo de transporte coletivo para o município. Segundo a Prefeitura, a reunião ocorreu na tarde desta quarta-feira. Os técnicos do município se reuniram no plenário da Câmara de Vereadores e se conectaram com técnicos da Universidade Federal de Santa Catarina, cidadãos, empresas e entidades por meio de plataformas digitais. O corpo técnico apresentou os estudos que justificaram a elaboração do edital e a proposta de organização do transporte público coletivo que será licitado. A previsão é publicar o edital nos próximos 15 dias úteis. O edital propõe 29 linhas de ônibus com 4 terminais e 3 terminais de integração. A frota será composta por 44 ônibus, sendo 40 para operação e 4 reservas.
Todos os veículos serão equipados com condições plenas de acessibilidade, rede de internet via Wi-Fi gratuito e equipados também com ar-condicionado. A tarifa terá os valores unitários de R$ 4,30 no cartão e R$ 4,50 no dinheiro, com direito a uma integração no período de 1 hora. E moradores do Brilhante 1 e 2 em Itajaí irão receber o mutirão de testagem para coronavírus. A ação está sendo realizada nesta quinta-feira, dia 24, até às 9 horas da noite. E, ao todo, serão disponibilizados 250 testes rápidos. Os exames serão aplicados no Salão de Eventos da Igreja Santo Antônio, no Brilhante 2. A testagem é gratuita e não é necessário apresentar sintomas. O objetivo da ação é verificar a situação epidemiológica da localidade. E os moradores assintomáticos ou que já tiveram contato com o vírus, para participar, o usuário deverá apresentar um documento RG ou CPF para o preenchimento de um formulário. Os próximos mutirões ocorrerão nas comunidades do Arraial dos Cunhas, em 1º de outubro, e Limoeiro, em 8 de outubro. A testagem iniciou no dia 27 de agosto, com o objetivo de contemplar moradores das comunidades rurais em Itajaí. E agora, meus amigos, as informações das eleições 2020. O uso de máscara será obrigatório para a votação. As eleições municipais no Rio de Janeiro têm desafios já conhecidos da Justiça Eleitoral, como a campanha irregular e o controle de territórios por grupos criminosos. Neste ano, no entanto, o pleito adiado para novembro acontece em um cenário inédito que exige um esforço adicional: garantir que todos que forem às urnas e aqueles que vão trabalhar no processo se sintam seguros e confiantes em relação às medidas contra a contaminação pelo coronavírus. O Tribunal Regional Eleitoral, seguindo as medidas definidas em todo o país, já elaborou um protocolo sanitário. O juiz auxiliar da Corregedoria do TRE, Luiz Márcio Pereira, assegura que o planejamento está sendo rigoroso. Vamos ter em todas as sessões álcool gel, protocolos sanitários em relação ao não manuseio do título de eleitor, evitar ao máximo o contato entre o mesário e o eleitor. Ali vai ser muito rápido. Nós temos esse fator, vamos dizer assim, que favorece. É uma eleição curta, são só 2 votos. Se houver alguma fila que seja em local externo, em local aberto, estamos trabalhando para não ter filas. Inclusive, foi feita até a ampliação do horário de votação, justamente para poder resguardar essa situação. Então, nós temos a esperança de ter uma eleição rápida, resguardando a saúde do eleitor, a saúde dos colaboradores e a democracia. O protocolo inclui que o título de eleitor seja apresentado pelo portador à distância e só em caso de dúvida na identificação será pedido que ele abaixe a máscara para a conferência, já que o equipamento de proteção será obrigatório. A biometria também foi descartada neste ano, exatamente para evitar maior contato. De acordo com o TRE, alguns locais de votação já foram alterados, como agências bancárias e escolas que deixaram de funcionar por conta da pandemia, além de outras zonas eleitorais que não ofereciam a estrutura adequada. O tribunal garante que todas as mudanças serão amplamente divulgadas com antecedência. Outra preocupação é com o comparecimento dos mesários. O TSE realizou uma campanha em todo o país com o médico Drauzio Varela, convocando trabalhadores voluntários para o pleito, exatamente para evitar que faltem braços nas próximas eleições. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. O resultado da campanha está sendo avaliado pelo TRE, que contabiliza, neste momento, se há trabalhadores suficientes para cobrir todos os locais de votação. O prazo de inscrição dos voluntários terminou no último dia 16 e, se o contingente não for suficiente,
haverá novas convocações obrigatórias, mas todos que apresentarem requerimento por estar no grupo de risco serão dispensados. O juiz Luiz Márcio Pereira reforça o chamado para os eleitores para não abrirem mão da votação. Nós queremos a colaboração, não é nenhum tipo de imposição além daquela que nós precisamos para poder ter a certeza de que o cidadão comparecerá e fará um trabalho que é tão importante. É preciso que o eleitor, né, entenda que essa eleição municipal ela é fundamental para a sua vida. Porque se não tem transporte público, escolas adequadas no município, se não tem uma saúde de qualidade, é no município, em primeiro lugar, onde se vai discutir isso. Então, o eleitor não pode fugir dessa realidade de que ele precisa votar nessas eleições de forma consciente. Então, é uma eleição da pandemia, totalmente diferente, e é uma eleição que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. O primeiro turno das eleições municipais acontece em 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. Qualquer dúvida sobre local de votação pode ser consultada no site do Tribunal Regional Eleitoral. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Obrigado, Raquel, pelas suas informações. Agora 4 horas e mais 50 minutos, 4h50. E agora vamos falar da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, porque o assunto agora é falar sobre a lei que foi criada em junho deste ano, com o intuito de promover ações e garantir a renda emergencial aos trabalhadores da cultura. Quem está em linha com a gente para participar do programa é a presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, nossa amiga Denise Leite. Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, PC, tudo bem? Minha amiga, nós estamos acompanhando esse trabalho que está sendo da renda emergencial aos trabalhadores da cultura e gostaria que você passasse algumas orientações para esses profissionais que ainda, às vezes, não tiveram ainda o contato de fazer os preenchimentos de cadastro ou algo parecido, buscando essa renda emergencial que com certeza vai fazer uma grande diferença nesse momento, Denise. Então, PC, o inciso 1, que é o auxílio emergencial de R$600, é responsabilidade do governo do Estado. E um dos pré-requisitos para quem quiser acessar esse benefício é preencher o cadastro dos mapas culturais. Certo. As inscrições já estão abertas, né? Já foram abertas no cadastro da Fundação Cultural Catarinense, aonde de quem está solicitando esse benefício. No inciso 2, que é manutenção de espaços culturais, e inciso 3, ele fica... O inciso 2, para a gente deixar bem claro, ele também faz parte do governo do Estado e município. O governo do Estado, ele vai ficar com a parte do inciso 2. Por exemplo, eu tenho um espaço cultural, mas eu não tenho... eu sou um grupo, mas eu não tenho espaço cultural, mas as minhas atividades ficaram suspensas. Aí, então a gente fala, sem espaço cultural, a pessoa física sem espaço cultural, ele vai para o Estado. Pessoa física com espaço cultural é para o município. Certo. Então nós estamos fazendo editais. E o inciso 3 também, aí no caso é a responsabilidade do município. E como é que está a procura, Denise, por essas Na pessoas? realidade, a Fundação Cultural, ela iniciou, já faz uns 15 dias, uma busca ativa para que os nossos produtores da cultura, eles atualizem o seu cadastro na plataforma Pink e também nós estamos orientando para que eles também façam o seu cadastro nos mapas culturais. Né, para que a gente tenha condições de não ter sobreamento. Por exemplo, eu sou uma produtora de cultura, então eu não vou pedir o benefício em Camboriú, sendo que eu sou moradora de Balneário. Sim, entendi. Nós tínhamos 1.700 cadastrados na plataforma Pink e nós colocamos alguns funcionários da Fundação Cultural a fazer essas ligações. Até hoje nós já fizemos 1.364 ligações. Olha. Nós atualizamos 519 cadastros, 845, infelizmente, a gente não teve sucesso no cadastro, não conseguimos contactar. Porém,
Ao final, quando a gente chegar nos 1.700, nós vamos estar disparando e-mail para todos esses que não conseguimos contato telefônico com as orientações. Uhum. É interessante que o próprio artista, o próprio profissional da cultura entre em contato com a Fundação para facilitar esse acesso também, né, Denise? Sim, quanto mais rápido a gente consegue isso, mais rápido a gente também tem noção, né, de como que está a realidade, tipo, acaba sendo um censo da cultura municipal, estadual e de todo o país, né? Com certeza. Já faz o levantamento de toda essa cadeia produtiva do lado da cultura. Bom, interessante então frisar para você que é profissional dessa área, que você atualize os seus dados junto à Fundação Cultural de Balneário Camboriú, se você não tem, que tome essa iniciativa para que você possa buscar também seus direitos. São direitos que foram lutados, foram brigados para trazer esses recursos para o município, para o estado, para valorizar a categoria e, porventura, muitas das vezes, pessoas que estão precisando, necessitando, não estão com o cadastro preenchido e vão ficar de fora, né, Denise? É importante frisar, né, que dentro do estado de Santa Catarina, 29 municípios não quiseram receber esse recurso, optaram por não receber, porque ele é um recurso que vem, obviamente, para a cadeia produtiva da cultura, mas ele é um recurso também que tem muita burocracia para o ente público, né? E para a gente transformar isso, para chegar mais rápido para os produtores da cultura, não está sendo fácil, mas a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, junto com a sua equipe, está aqui envolvida, né, o tempo todo para que os editais já logo saiam. O nosso plano de ação já foi aprovado, o dinheiro deve estar vindo para a nossa conta até o dia, acredito que no segundo lote, dia 26 de setembro. E a gente deve estar iniciando, disponibilizando os editais, né, tanto do inciso 2 quanto do inciso 3, ali pelo início de outubro, até dia 9 de outubro, a gente até, se Deus quiser, disponibilizando todos os editais para que a gente já comece a organizar a distribuição desse recurso quanto antes. Legal. Aos profissionais da cultura que ficaram com dúvida, como é que faz para ter acesso com a Fundação? Bom, nós temos o nosso site da Fundação Cultural e nós também temos o telefone, que é 3267-7011. Né? Nós atendemos presencialmente das 13 às 18 horas, né? E pelo telefone das 13 às 19. Certo. Denise, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Câmara, trazendo importante informação para o nosso público. Uma boa tarde para você e para toda a tua equipe aí na Fundação. Nós que agradecemos e sempre à disposição. Obrigada pelo espaço também. Boa tarde. Boa tarde. Agora 4 horas e mais 57 minutos, 4h57. Está chegando a hora de irmos para as informações do tempo e da temperatura. Vamos movimentar então a nossa meteorologista Marlene Lima, é ela que participa com a gente hoje. Tempo e temperatura. Direto da Epagre-Cira em Florianópolis, como fica o clima para esta sexta-feira, Marilene de Lima. A massa de ar seco e quente, que atua no sul do Brasil, mantém o tempo bastante firme, com presença de sol principalmente no oeste e planalto catarinense. No litoral, o vento que traz umidade do mar forma um pouco mais de nebulosidade, que alterna com bons períodos de abertura. O vento no estado sopra do quadrante nordeste, com intensidade fraca a moderada, favorecendo o aumento rápido nas temperaturas. As máximas podem superar os 30 graus no oeste, litoral de Santa Catarina, sobretudo no litoral sul. E na área oceânica, o mar permanece pouco alterado, com ondas variando entre 1 metro e 1,5 metros, predominantemente de nordeste. Alguns picos mais isolados, com altura de 2 metros, ocorrem em áreas mais afastadas da costa. Marilene de Lima, meteorologista da Epagre-Cira, com informações do tempo para todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, Marilene de Lima, pelas suas informações do tempo e da temperatura. E assim, Rafinha, chegamos ao final da edição de hoje. Já temos que treinar os nossos ouvintes. Vai ser quando eles verem assim, tá chegando 5 horas, já tem que ficar triste com saudade da gente. Verdade. Mas amanhã a gente volta. Com certeza. Amanhã às 3 horas da tarde a gente volta com muita informação. Te lembrando então que amanhã a Câmara transmite as 2 audiências públicas da Prefeitura. Se você tem interesse em participar, acessa lá balneariocamboriú.sc.leg.br
se inscreve que um pouquinho antes da reunião você vai receber o link do aplicativo Zoom para participar. Você precisa ter o aplicativo ou no seu celular ou no seu computador para poder participar da reunião. Muito importante exercer a sua cidadania em todos os momentos. Com esse encerramento, eu te desejo uma boa noite, um bom fim de quinta-feira e amanhã, sexta-feira, a gente volta com mais informação. Com certeza, meus amigos, a programação da Rádio Câmara e da TV Câmara segue com vocês. Lembrando que o Câmara Informa, ele passou por uma alteração de horário. Nas terças e quartas-feiras, nosso boletim da tarde passa às 18 horas. São 30 minutos de informação, numa dinâmica bem rápida. E na segunda-feira, na quinta e na sexta-feira, no horário das 3 da tarde às 17 horas. Agradecemos aí as reportagens do Pedro Mariano, da Mari Junques, trabalhos técnicos do Adriano Maba e do Mauro Haddad, a interpretação e apresentação de Paulo César e também de Rafaela Dall'Água. A todos uma boa tarde, fique ligado na rádio e também na TV Câmara. O Câmara Informa volta amanhã. Está terminando. Câmara Informa.